Você olha ou você vê? E se você não enxerga a diferença, então está apenas olhando. Quem vê desafia o olhar comum. Enxerga o detalhe. Quem vê realiza. Vai e faz. Aqui a gente encara o dia com paixão, com propósito. Aqui a gente vê uma forma de reunir pessoas. A gente se aproxima. A gente abre caminho. Faz com inovação, faz com responsabilidade, faz com todos, faz com você, nossa Santa Catarina. Faz como ninguém faz. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindo a todos. Meu nome é Luciana, eu sou líder de comunidade Santa Catarina. Estamos aqui hoje no nosso painel da região sul, né? Esse painel que a gente organizou e elaborou para vocês aqui com todo carinho, para trazer alguns convidados especiais e a apresentação do ciclo 2021.1, né, do Programa Inovativa Brasil. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença dos nossos ilustres convidados, que são membros do programa, né? Já passaram pelo programa, estão no programa, vivenciam o programa Inovativa, que é o Marcos Buzon, Ricardo Prates e Eric Guimarães. Eles vão ter, na sequência, a oportunidade de se apresentar um pouco mais a fundo. Queria chamar aqui o meu colega, que é o nosso líder alumni do Rio Grande do Sul, com quem eu tenho feito algumas atividades em conjunto e a gente tem se dado muito bem, né, Anderson? Que é o Anderson Diel, nosso colega da Comunidade Inovativa Rio Grande do Sul. Sejam sempre todos uma satisfação estar aí colaborando com o ecossistema, muito bacana, e agradeço também aos nossos convidados. Obrigado, Lu, aí, por essa apresentação bacana. E a ideia aqui realmente é a gente apresentar o Inovativa como um todo, né, Lu? E mostrar aí os benefícios do programa, o quão grande ele é e quanto ele acaba impactando realmente aí na vida dos empreendedores. E daí a gente trouxe assim essas pessoas extraordinárias que estão no ecossistema há bastante tempo aí colaborando no desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Marcos, da aceleradora Hartz, Ricardo Prates, da Sul América Seguro. E o Eric, muito bacana, conheci essa figura aí no Capital Empreendedor, depois passou pela Inovativa e hoje está aí como líder de comunidade. Olha que bacana, ele foi de empreendedor a líder de comunidade também. Bacana, legal ter vocês aqui. Uma jornada, né? Excelente, né, Lu? Isso aí. Anderson, a gente vai passar rapidinho para quem está nos assistindo e nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal oficial aqui das nossas atividades da Comunidade Inovativa Região Sul. A gente vai passar rapidinho um vídeo curtinho da Região Sul, do ecossistema da Região Sul, né, que a gente fez junto com o Inovativa Brasil. Eu sou a Marcela, líder de comunidade de Curitiba, e te convido a conhecer um pouquinho mais da Região Sul junto comigo. Olha só os números que eu separei. A região conta com 30.192.000 habitantes e possui um PIB estimado em R$ 1 trilhão. São 1.074 startups que integram o ecossistema empreendedor do Sul. E as nossas vocações regionais são as áreas de saúde e bem-estar, agronegócio e desenvolvimento de software. Um ecossistema plural e que só cresce. Lu, teu áudio está fechado. Anderson, antes de você chamar os nossos convidados, só queria agradecer rapidamente aqui a Fundação Estudar,
e a NSC, que são nossos apoiadores nesse evento. Então, forte abraço e obrigada, que estejamos juntos nos próximos. Exatamente, excelente. Então, agora eu começo a passar aí a palavra para cada um dos convidados se apresentar brevemente, e depois da apresentação a gente começa a entrar mais numa troca interativa nossa aí, discutindo o ecossistema. Vai lá, Marcos, puxa a frente aí. Beleza. Galera, meu nome é Marcos Buzon, estou hoje como sócio da Darwin Startups, aceleradora eleita 3 anos em seguida a melhor aceleradora do Brasil, e também tocando à frente agora da Hearts, que é a primeira aceleradora para soluções de software e hardware no Brasil, apoiando aí empreendedores que estavam totalmente desprovidos de um ecossistema acolhedor, com uma infraestrutura realmente dedicadas para as necessidades aí do empreendedorismo no segmento de hardware. Empreendi, estudei pra caramba na academia, mestrado, doutorado, e óbvio, sou um grande entusiasta aí, além de parceiro da CERT, do Inovativa, sempre atuando aí como mentor, facilitador, sempre ajudando o pessoal. É um dos programas que eu tenho mais carinho no Brasil, então sempre que eu tenho algumas horas aí para dedicar, pode contar comigo, sempre estou aqui de pé e ordem. Excelente. Ricardo, tive o prazer imenso de te conhecer em 2018 pelo Inovativa, é muito bacana tudo isso que o programa nos proporciona, esses níveis de conexão. Conta um pouquinho quem é o Ricardo, o que ele faz e como é que ele está envolvido com o ecossistema. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos, por estarem disponibilizando o tempo de vocês, extra time aí, para estar nos ouvindo. Como bem colocou o Anderson, eu fui mentor do programa Inovativa Brasil por 1 ano e meio. Um programa que eu recomendo demais se você tem uma startup, se você tem uma empresa que tem um ciclo inicial e precisa ser escalada. O Inovativa, ele fornece uma série de recursos muito interessantes para que vocês consigam potencializar a empresa de vocês e conectá-las com o meio de grandes empresas, no ciclo de grandes corporações, que é a maior dificuldade de empresas que estão começando. Eu estou atualmente como Head de Inovação e Aplicativos Móveis, canais digitais da Sul América, e eu fico muito feliz de saber que o maior percentual de empresas da região sul do país, eles estão relacionados à saúde e bem-estar, porque a Sul América recentemente adotou um novo posicionamento de marca de saúde integral, que é saúde física, financeira e emocional, e eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar em conjunto com o ecossistema enquanto saúde numa esfera bem completa. Fantástico, Ricardo. Eric, se apresenta aí, meu amigo. Show. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar com cada um dos meus colegas aqui, meu mestre Anderson Dil. Eu sou de Rondônia, a gente está aqui trabalhando aqui, acreditando em muitas coisas que a gente está sonhando aqui para a nossa região, trabalhando bem forte com a Tambaqui Valley. Ano passado a gente ganhou como comunidade revelação, né, no Startup Awards, e hoje também trabalhando com a Nedu, Nedu Startup de Educação, focada em prevenir tanto evasão como insucesso acadêmico, e a gente está trabalhando e crescendo aí com a ajuda que a gente recebeu ano passado do Inovativa, né? Nós somos acelerados no ciclo 20.1, né? A gente teve esse privilégio, e esse ano eu tenho a honra de ser líder inovativo aqui no estado, de poder devolver, né, o impacto que a gente recebeu, como startup, como empresa, eu como empreendedor, e relacionamentos que a gente construiu aí. Hoje a gente tem a oportunidade de devolver, trazendo também novos empreendedores para conhecerem e serem impactados também por essa iniciativa. Excelente. A ideia é exatamente isso hoje. É não só a gente apresentar o ciclo que está abrindo hoje, vai com inscrições até 5 de abril, mas também mostrar como é que o programa funciona e realmente mostrar a capacidade que ele tem de gerar conexões. E conexões com o ecossistema como um todo, porque não é só com empresas, mas é com mentores, é com investidores, é com o governo, enfim, é isso que é o interessante, o bacana e tudo que o Inovativa proporciona para o ecossistema como um todo. Lu, quer conduzir agora um pouco das perguntas? Vai lá. Vamos lá. Estou curiosa para saber dos nossos convidados, dentro da experiência que eles que tiveram com o Inovativa Brasil, dentro da jornada que eles passaram, né? Qual foi o que mais marcou, qual foi a principal experiência deles nesse processo?
ou seja, foi participar ou foi se doar? Porque todo mentor se doa, o investidor também acaba fazendo um olhar diferenciado para as startups. Enfim, qual a principal experiência e o que eles acham que é mais rico no programa? Pode Bem, começar. eu vou puxar então assim da minha experiência então como empreendedor. A minha jornada antes conhece, a gente estava bem no início, estava do começo de todas as coisas lá, passando algumas dúvidas, né, algumas incertezas e o programa, o principal, né, e é legal dizer que ele tem algumas propostas de valor. Então, uma delas é a conexão, né, e isso para nós foi extremamente impactante. As pessoas que a gente teve acesso, né, a própria nossa experiência de conhecer o Anderson, eu posso até contar rapidinho aqui, que eu fui a gente estava trocando uma ideia, ele fazendo uma mentoria com um grupo, e eu pude fazer uma pergunta, falei, vou fazer uma pergunta, e ele falou assim, tá, primeiro de tudo, faz o pitch. E aí eu fiz o pitch meio atrapalhado ali, e ele falou, eu lembro que ele falou claramente assim, não assina o cheque, fez essa brincadeira. Mas ele é tão doido que ele deu o WhatsApp dele, e um dia eu mandei uma mensagem para ele, olha, aquele dia eu fui assim, e ele me ligou um dia num domingo, eu falei, cara, um mentor que nem me conhece, de longe, num domingo a gente ligou, a gente afinou o pitch e me ajudou pra caramba, e outros que a gente teve a oportunidade de conhecer, gerou muito relacionamento. Então, essa proposta de valor dessa iniciativa do Inovativa, que é a conexão, para nós foi extremamente relevante e é algo que, quando eu decidi colocar meu nome à disposição para líder aqui no meu estado, foi pensando nessas conexões, em trazer olhares para as iniciativas, para os trabalhos que estão nascendo aqui, e ao mesmo tempo levar esses empreendedores para ter contato também com essas pessoas incríveis que a gente encontra no programa. Muito legal. Ricardo? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Eu fui mentor por 1 ano e meio do Inovativa, mentorei algumas startups, mas eu achei muito legal a tua fala do se doar. Eu gosto de contar uma história específica aqui, que é a Drivon, que foi uma startup que eu fui mentor deles por bastante tempo. E a gente cria como mentor uma identificação tão grande com a empresa que a gente se sente parte dela. Eu falava com os fundadores, com os líderes da empresa de final de semana, à noite, às vezes reuniões extensas, e oficialmente a gente tem meia hora por semana aí de mentoria pelo programa. E assim, a gente fica orgulhoso de ver, por exemplo, uma startup que a gente atua como mentor está entre as, por exemplo, top 5 na Latam Innovation Awards, que foi o caso da Drivon, e ver o quanto que esses caras reconhecem o trabalho de nós mentores, que é um trabalho de doação mesmo, é um trabalho de fomentar o empreendedorismo nacional sem se preocupar com nenhuma contraparte, e eu nunca participei do programa olhando para isso, é sempre no intuito de você entender, de você ajudar as pessoas a alcançarem novos patamares, e você tem a oportunidade de lidar com alguns empreendedores que literalmente vendem o almoço para comprar a janta, e você vê o quanto que esses caras estão se esforçando para colocar uma empresa de pé. E aí, na sua cabeça, você pensa assim, cara, eu não posso deixar esse cara capotar, eu não posso deixar essa ideia morrer, porque o Brasil precisa de mais pessoas com esse espírito, com gente que quer empreender, que quer gerar emprego, que quer trazer tecnologia de ponta para o país, que quer colocar o país dentro de uma seara de inovação, de um reconhecimento internacional que hoje nós, infelizmente, não temos. Então, a gente acaba participando desse processo como se nós trabalhássemos nessas empresas, né? Em todas essas empresas que eu mentorei, eu me sentia funcionário, sabe? Eu sentia que eu tinha uma obrigação com aquilo lá, de fazer aquilo dar certo, e eu acho que, se não na totalidade, grande parte dos mentores tem muito isso dentro deles, né? O Anderson é um exemplo desse, o Eric foi bastante feliz de
vamos dizer, entre aspas, ter caído no colo do Anderson, né? Porque tem o matchmaking lá que é feito para escolher os aleatório, mentores. né, Ricardo? E assim, mas quase que na sua totalidade, os mentores têm muito essa forma de pensar, esse jeito de agir, e de fato, é o que eu falo para todo mundo que é um mentor, e para as startups que estão se inscrevendo em Inovativa. É uma oportunidade que não pode deixar passar, porque a chance que você tem de estar conectado com executivos de grandes empresas, que sabem a linguagem de negócio, tem experiência de vários anos trabalhando, conectando com o ímpeto, com a vontade que esses empreendedores têm, né? Eles são, eu costumo dizer, eles são o centroavante rompedor, né? Eles batem a cabeça lá, tentam 30, 40 vezes, se der errado, não desistem. Quando você consegue ter uma pessoa que os ajudam a entrar dentro de uma empresa, a criar um business case, que eles entendem como uma grande empresa faz uma avaliação. Quando o Anderson falou para você que não assina o cheque, não é por mal, é porque esse cara tem uma visão, uma experiência de como as grandes empresas trabalham. Então, ele sabe que se ele falar assina o cheque, ele vai conseguir vender a ideia ou o produto para grandes empresas. E nós que trabalhamos em empresas grandes e temos contato com várias empresas de vários tamanhos, fornecedores de vários tipos, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Não, e Ricardo, é uma coisa incrível. Tu saiu do programa faz 2 anos, 2 anos que tu não estás diretamente no programa. Mas nos últimos 2 anos, quantas vezes eu entrei em contato contigo, colocando startup em conexão contigo? Acho que coloquei ele umas 10. Isso que ele não é mais mentor, mas ele pega a banda, pode passar meu contato, vai. Isso é incrível, né? Porque o que eu acho muito bacana no Inovativa, o que nos traz para dentro do programa, é que nós somos muito alinhados por propósito. Eu acho que isso é o mais bacana, né? Como o trabalho é voluntário por si só, a gente está realmente para gerar entrega e entregar valor, porque esse é o nosso benefício, na verdade. Essa é a nossa recompensa. É quando a gente vê que deu uma mentoria, ajudou o empreendedor e tu vê que aquele cara implantou um pouco do que tu sugeriu, ou eventualmente até não implantou, mas comprou parte da ideia e foi lá desenvolveu, e quando tu olha 2, 3 meses depois, ou até 6 meses depois, a startup começando a voar. Isso é muito gratificante para nós. Marcos? É o Marcos, né? Só para complementar aí também, eu acho que é o fato de acompanhar esse processo de maturação e crescimento das startups. Isso, para nós, já é uma caminhada. A gente vai junto, né? E aí até vou fazer uma provocação para o Marcos aqui. Marcos, você que é também desse setor de investimento, você que é investidor, que tem as agências aí e fundos, né, que atuam com isso. Também existe possibilidade de virar sócio de uma startup? Olha, um dos motivos, poxa, o Ricardo colocou bem, o Anderson colocou bem, é um programa que a gente se doa, ou seja, é pro bono, a gente está aqui realmente para dar aquele give back para a comunidade, principalmente qualificar os futuros empreendedores. Eu sempre falo, quando a última vez que eu empreendi foi em 2013, não tinha um programa estruturado, não era alguma coisa comumente divulgada, então eu senti falta de programas como esse. Então, o que eu posso fazer hoje? Poxa, já que tem, vou me doar, como vocês colocaram muito bem, poucos minutos, horas que eu tenho liberado na agenda, a gente sempre tenta mentorar algumas empresas, acompanhar, facilitar, etc. Mas, contudo, entretanto, também tem os olhos do investidor. Sim, cara, Hard somada com a Darwin, a gente investiu em quase 80 empresas nos últimos 5 anos. Grande parte das empresas, inclusive a Drivon, Ricardo, é do nosso portfólio. Então, sim, isso aqui também é um mapeamento. Então, a gente também está conhecendo os empreendedores que daqui 1 ano, 2 anos, vão estar submetendo seus projetos, não somente para a Darwin, não somente para a Hards, mas para outras aceleradoras. Então, querendo ou não, um dos meus papéis, eu acredito que seja isso que vocês sempre me convidam para participar do pool de mentores, é passar essas boas práticas, ou seja, o que é um programa de aceleração, o que você precisa ter em termos de números, métricas, estado realmente de maturidade de produto, de time, para que você realmente receba um aporte, um apoio, um suporte, que seria, digamos assim, numa escala depois, que a gente já aporta realmente recursos financeiros em troca de participação societária, assim como outros veículos, outros fundos. Então, uma das coisas que a gente vê muito realmente no Inovativa é uma chancela. Uma startup que passou pelo programa do Inovativa
tem sim um peso diferenciado no nosso processo seletivo. Pergunta principalmente para o pessoal lá da CERT o que a gente sempre faz. A gente pede indicações de vocês sempre quando finaliza um ciclo. A gente acompanha as apresentações finais. Então, a gente sempre faz questão de mandar 1, 2, acho que a gente já mandou até 5 integrantes, colaboradores do nosso time de gestão de aceleração para ver as apresentações finais, que ali estão as boas empresas. Podem não estar naquele momento, porque às vezes algumas empresas, agora principalmente, agora vocês estão com uma régua alta, né? A gente sempre falava que demorava 1 ano, 2 anos para as empresas entrarem em aceleradora, às vezes elas já estão saindo prontas. Às vezes, durante o período de aceleração de inovativa, elas já estão aptas, já têm métricas, números para serem realmente investidas e aceleradas, não somente pela gente, como até como fundos Series A, Seed Capitals, etc. Então, poxa, sempre é um prazer, mas também tem um pouquinho de trabalho, tem um pouquinho de screening, né, que a gente fala, que é o processo de mapeamento, hunting, que é achar realmente boas oportunidades no mercado. E óbvio, como a densidade é muito grande no programa, faz todo sentido, sim, a gente está vinculado institucionalmente, no meu caso também, nos dois, pessoalmente também, óbvio. Muito legal. Riquíssimas essas experiências de vocês. A gente tem uma interação aqui no nosso canal lá do YouTube, que é o Enzo da Mais Jogo. Ele fez uma colocação aqui, é mais ou menos uma pergunta que eu vou reformular um pouquinho só para a gente poder fazer a abordagem. Ele coloca assim: vocês oferecem alguma avaliação do estado atual da startup? Não aporte, apenas uma opinião, mentoria, sobre o estado da startup? Então, eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre o papel do mentor no Inovativa, que, na realidade, todo mentor do Inovativa, ele faz esse olhar inicial. Quando você pega alguém para mentorar, uma startup para mentorar, você não tem como não analisar qual é o estágio que ela se encontra, né? E qual é essa relação com as startups que ingressam no programa? Eu vou dar um pouco de metido aqui agora, porque eu também, como sou mentor do programa, vou tomar a liberdade de responder um pouquinho a pergunta. Sim, a gente, na verdade, durante o processo, né, como a gente começa com as mentorias e tem as mentorias individuais, então toda startup que entra no programa passa por mentoria. Inevitavelmente ela passa. E esse é o papel exatamente do mentor. É para ajudar ela, se for o caso, dependendo do estágio que ela está, em validação, MVP, se é MVP, ajudar, de repente, eventualmente, numa conexão com uma empresa que possa fazer uma POC, se for já com a solução já validada, já com algum nível de tração, passar algum nível de orientação, de ajudar ele, eventualmente, a como melhorar os canais de aquisição e, eventualmente, até, se for um caso que ele está pensando em entrar em M&A ou alguma coisa que está buscando investimento, até orientar e aproximar esse empreendedor do processo de investimento, né? Hoje, uma das coisas que eu acabo fazendo muito dentro do Inovativa é exatamente avaliar a startup, ver o grau de maturidade para a startup e fazer indicação ou para o investidor anjo ou para uma aceleradora, né? Por isso, hoje eu estou na Venture, estou na Grow, estou na Wall e agora também estou na Bossa. Então, a gente consegue fazer a indicação, inclusive até o Marcos acabei de fazer a indicação ainda semana passada de uma startup para entrar em contato, porque daí a gente fica sabendo o que a startup desenvolve, quem são as aceleradoras que trabalham com tese de IoT, de hardware ou software. Isso a gente consegue ajudar muito dentro do programa, né, Marcos? Eu acho que é algo que a gente consegue entregar bastante valor aí para as startups. Não sei, acho que a internet do Marcos congelou. Vai, Ricardo. Acho que está travando um pouquinho. Voltou. Tá, acho que voltou. Se travar, vocês me cortam, eu paro. Cara, primeiro, óbvio, na primeira conversa a gente qualifica o empreendedor, ou seja, a primeira coisa que eu vou entender, qual o valor que eu consigo entregar? É mentoria? É advisor? Teve uma empresa que acho que lá nas primeiras edições que eu mentorei, os caras já estavam entrando em máquina de vendas. Não adiantava, não queria mentoria de produto, de organizacional, o cara queria deal, o cara queria negócio. Você, Buzon, na tua rede, você tem alguém que pode ser meu próximo cliente, etc. Esse é meu perfil. Adoro, eu prefiro muito mais esse tipo de empreendedor. Mas também a gente tem que ajudar aquele cara lá atrás que ainda está validando o modelo de negócio, ainda está querendo conversar, talvez, com o primeiro investidor anjo, alguém que tome risco juntamente com ele. Então, assim, tem de todos os estágios. Essa eu acho que a maior beleza que tem no Inovativa é a gente conseguir trabalhar com essas discrepâncias, né, com esse range tão grande assim de níveis de empreendedores, de maturidade do produto, mas também cabe ao empreendedor, o mentor, rapidamente identificar como ele consegue entregar valor no mentorado, no caso. Aí dá um casamento legal, aí
resultam em histórias de sucesso aí, que vocês já contaram umas 5, se não me engano, só nesse curto prazo de tempo agora. Legal. Anderson, quer fazer mais alguma pergunta para os nossos convidados? Na verdade, contar um pouquinho, eu acho que o Ricardo pode fazer esse papel melhor, já que ele trabalha a parte de inovação aberta. Como é que são as entregas do programa nas conexões de startups com empresas? Fala um pouquinho da tua experiência aí, numa frente bacana, né, de como tu ajuda as startups aí a fazer conexões com como é que o programa acaba auxiliando as startups nesses aspectos. Legal. Eu acho que um dos maiores trunfos do programa do Inovativa é justamente respondendo, complementando mais uma vez a pergunta que fizeram aí no chat do YouTube. Sim, todo mentor ele tem um mecanismo que ele utiliza para identificar o nível de maturidade da startup, até para que nós, como mentores, façamos indicações corretas, olhando para a experiência que a gente tem nas grandes empresas. E olhando para um contexto de inovação aberta é quando você consegue, diante de uma dor, diante de um desafio, diante de um problema identificado de uma grande corporação, e acreditem, grandes corporações têm grandes problemas em grandes quantidades, então todo dia a gente tem uma série de desafios para trabalhar. Os mentores participando dos programas, eles muitas vezes são executivos de grandes empresas. Então, eles, conhecendo as dores, os desafios e os problemas dessas empresas, corretamente avaliando o ciclo de aceleração do Inovativa, assim, você é escolhido para ser mentor de poucas startups, até em função do tempo, que é uma atividade pro bono, uma atividade que a gente não consegue dedicar toda a nossa carga de trabalho, mas a gente tem acesso no ciclo a todas as startups que estão sendo aceleradas, o tipo, o nível de maturidade e contato com os demais mentores. Então, a grande magia, vamos dizer assim, do programa de Inovativa, olhando para o contexto de inovação aberta, as startups elas conseguem ser conectadas com grandes empresas, com grandes corporações que vão ter interesse no produto ou no serviço que a startup tá fornecendo, através do trabalho que os mentores fazem e das conversas que eles têm entre si. O Anderson deu um exemplo bacana que ele falou, cara, desde 2019 que você não atua mais como mentor por uma questão de tempo, mas eu frequentemente uso a tecnologia digital, aí, os meios digitais, para falar com o Anderson, e a gente tem muita troca de figurinha de oportunidades, de startup, vira e mexe, o Anderson, cara, acho que isso aqui tem tudo a ver com a Sul América. Às vezes eu vejo uma startup que eu entendo que é uma característica de seed capital. Anderson, olha para esse cara aqui com um pouco de carinho, que talvez você consiga enquadrá-lo aí dentro de uma classificação que vocês possam ajudá-los a ser acelerados. E nós temos, dando uma visão um pouco aqui direcionada para o trabalho que a gente faz na Sul América, nós temos um radar startups que a gente monitora uma série de empresas com níveis diferentes de evolução, de capacidade, de desenvolvimento, olhando para os nossos desafios de negócio, para a nossa iniciativa estratégica, mas também tentando olhar um pouquinho para o futuro. É óbvio que nós, por sermos uma empresa que tem bastante regulamentação, muita regulação, muitos órgãos que nos regulam, a gente não consegue também fazer coisas muito fora da caixinha, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sempre procura tangenciar as ações da área de inovação, olhando para flertando com inovações que elas têm uma tendência de gerar valor no curto e médio prazo e muitas vezes não estejam sendo tratadas no momento zero, no momento atual da companhia. Eu acho que isso é a grande magia do programa da Inovativa. Você que trabalha numa startup, que fundou uma startup, o mentor, ele é o canal de conexão para outros mentores
para a plataforma da Inovativa, e de repente ele sendo seu mentor, ele vai poder indicar uma outra pessoa que vai falar com você, que vai te ajudar em alguma outra disciplina que talvez o mentor não seja nem a pessoa mais capaz para fazer aquilo. Eu, por exemplo, já indiquei pessoas para ajudar startups a colocar em ordem a questão financeira. Os caras eram muito bons tecnicamente, sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas era uma bagunça a empresa na ordem financeira. Eu usava conta pessoa física dos donos para pagar salário, usava dinheiro para comprar passagem, cada um comprava sua passagem, depois via o que ia fazer no final do mês. Ou seja, para uma empresa que está muito ainda num estágio muito inicial, talvez isso não faça tanta diferença. Mas quando você vai passar a fazer negócio com grandes corporações, você tem que ter um mínimo de estruturação financeira que uma pessoa que tem mentores especialistas no tema dentro do Inovativa, eles rapidamente podem ajudar um grupo de pessoas técnicos de software ou de hardware fazer uma estruturação mínima administrativa e financeira da empresa dele, que ele consiga dar um passo adiante sem se preocupar com aquilo que ele não conhece. Então, eu acho que a minha recomendação com relação ao programa do Inovativa enquanto inovação aberta eu vejo que é um hub, é um canal centralizador capaz de conectar a startup de vocês que participam do programa com uma série de empresas de médio e grande porte que acompanham o ecossistema da Inovativa e frequentemente visitam e trocam figurinhas com líderes de comunidade, com líderes alumni e etc. dentro da comunidade para resolver os problemas que tem no dia a dia. Legal, muito interessante. Pessoal, a gente que está, nossa equipe, nosso time do Inovativa Região Sul está acompanhando as questões lá no chat do YouTube, a participação, a interação do pessoal, e o pessoal está interagindo bastante, mas está perguntando bastante coisa sobre questões do ciclo, né? Então, eu acho que está na hora da gente fazer a apresentação do ciclo. Exato. Né? Trazendo os detalhes aí, acho que a gente, com a apresentação, vai responder muitas das questões que estão sendo colocadas lá, o pessoal está curioso, né? Então, acho que a gente parte para a apresentação, os nossos convidados vão permanecer aqui com a gente, finalizando a apresentação, a gente retoma o nosso painel e traz as questões que surgirem ou responde, inclusive, essas, se não forem respondidas. Tá ok? Tranquilo para todo mundo? Fechado, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui a apresentação, que sou eu que vou fazer. Só botar na tela cheia. Deixa eu me achar aqui, que eu estou... Um minutinho. Já está aparecendo aí para vocês? Sim, já está, Lu. Deixa eu só achar como é tela cheia, que eu às vezes me perco aqui. Não é aqui. Já está em tela cheia ou não? Que eu não enxergo ainda não. aí. Ixi, estou perdida aqui. Peraí, deixa eu me lembrar. Deu. Valeu. Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos, então, agora aqui apresentar para vocês detalhes mais específicos do ciclo 2021.1, que é o primeiro ciclo do ano de 2021 do Programa Inovativa Brasil, né? O Programa de Aceleração Inovativa Brasil, que é o maior programa de empreendedorismo e inovação do Brasil e dito também da América do Sul, América Latina, América do Sul, né? Então, vamos lá. O Inovativa, mais do que qualquer coisa, é um hub de inovação que promove esse conjunto de iniciativas e apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo inovador do Brasil, né? Para isso, pode passar, sou eu que passo aqui? Sou eu que estou passando. Como já vem atuando há muito tempo,
ele já tem vários reconhecimentos, né? Desde 2015 que ele já é reconhecido com prêmios, com top rankings, participando de prêmios, melhor aceleradora de startup, da Awards, da BI Startups, e o último prêmio de reconhecimento foi, em 2020, o primeiro, né, do ranking de ecossistema sem Open Startups, que a gente conquistou o ano passado. Nossos números enquanto programa, então a gente tem uma equipe, um time de líderes, agentes e líderes aluminais, que são os líderes mais antigos do programa, que já tem uma caminhada mais abrangente, uma experiência maior junto às comunidades, junto ao público de startups, agentes e líderes de comunidade, como é o meu caso, que eu sou líder da comunidade de Santa Catarina, que fazem esse trabalho todo de sensibilização, fortalecimento e mobilização das startups no território, né? E acho que uma característica bastante forte desse ano, desse ciclo novo que está abrindo em 2021, essa remodelagem do programa, que o programa vem vivenciando, é a questão da gente chegar nos municípios, né? Trazer os municípios para participar do programa, independente do tamanho do município, do território, a gente trabalhar as comunidades e fortalecer as comunidades como um todo, né? Então, a gente já teve aí mais de 1.200 startups aceleradas no decorrer desse processo todo de Inovativa, e conta com uma rede bastante significativa de mentores, mentores voluntários, como a gente já falou aqui nas nossas falas, né, nos depoimentos dos nossos mentores e investidores que estão aqui com a gente como convidados, mais de 12 mil projetos submetidos e mais de 3 mil startups treinadas, né? Então, números aí bastante impactantes, e como todos vocês que já acompanham o Inovativa nesse processo todo aí, a gente tem 3 ciclos no ano, né? A gente começa com o ciclo 1 do ano, que é esse que a gente iniciou ontem, dia 8, e que vai até dia 5, né? A gente tem logo na sequência Inovativa de Impacto, que é um ciclo específico para negócios, startups e negócios de inovação e impacto socioambiental. E, na sequência, terminando o ciclo de impacto, a gente tem o ciclo 2 do ano, que é o 2021.2. Né? Então, esse é o processo que a gente já vivenciava e vai vivenciar em 2021. Mas a gente tem aí algumas diferenças, né? Eu não estou conseguindo passar. Alguém consegue passar para mim? Ok, obrigada. Então, a gente tem aí startups aceleradas em todo o Brasil, a abrangência é territorial, e para falar um pouco mais sobre isso, e mais, pode passar, para permitir que essa abrangência fosse territorial e abrangência nacional, a gente tem que contar e conta com os nossos parceiros, que são parceiros do Inovativa Brasil, parceiros estratégicos do Inovativa de Impacto, né? Aí a gente tem parceiros bastante fundamentais para que esse processo todo aconteça, com as mentorias, com as acelerações em específico, com o conteúdo que a gente tem, a base total de conteúdo. Pode passar. Nossos apoiadores, né, que são apoiadores que, quando a gente completa um ciclo, a gente passa por uma banca de pitches, ou melhor, as startups passam pelas bancas de pitches, e elas acabam, as melhores startups, as startups reconhecidas, acabam ganhando algumas vantagens por terem passado pelo programa. Então, vantagens como hospedagem junto a alguns dos nossos apoiadores, ganham acelerações mais específicas junto a outras aceleradoras do ciclo todo do ecossistema. Enfim, a gente tem aí essas conexões todas que nos levam a um crescimento e maturação mais acelerado das startups que passam pelo Inovativa Brasil. Veja quem faz negócio com startups do Inovativa. Então, a gente tem aí grandes empresas que acabam buscando startups aceleradas pelo Inovativa Brasil, que acabam ficando de olho, assim como o Marcos falou anteriormente, né? Na sua fala, no seu depoimento.
algumas das grandes empresas aqui do território nacional e que têm atuação internacional, inclusive, que estão de olho nas startups que passam aqui pelo Inovativa, pelo programa ser um diferencial no processo de aceleração, maturação e validação dessas startups. Como era o ciclo de aceleração Inovativa Brasil até 2020? Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu acho que o nosso principal processo está no que tem hoje e o que vai ser o ciclo, né? Então, aqui, rapidamente, as chamadas para inscrição, onde a gente aproximadamente teve em torno de 1.000 inscritas, faz um funil de seleção, onde a gente entravam no programa de aceleração, cada um dos ciclos, né? Em especial no ciclo 1, até 160 startups eram aceleradas, onde recebiam mentorias individuais especializadas, mentorias coletivas, treinamentos de pitch e Inovativa Experience, que é o evento final, onde são apresentados os pitches finais e as startups passam por bancas de seleção e aceleração. Hoje, e qual o diferencial, o principal diferencial no formato hoje? Que o programa evoluiu e para onde ele evoluiu. Pode passar? Pode passar? Hoje, nós estamos ampliando o nosso funil de entrada, né? Como nós estamos fazendo isso? Então, o ciclo começou ontem, abriram as inscrições para o ciclo. Até vou pedir para o nosso pessoal colocar lá no chat do YouTube o link das inscrições, né? Eles já estão com isso na ponta da língua, já está lá na mão para vocês, onde a gente tem a chamada de inscrições, que tem a duração mais ou menos de um mês, né? E a partir desse processo seletivo que é aberto, que está aberto, né? Abriu ontem, a gente faz uma primeira seleção, entram 400 startups, vão ser aceleradas nesse primeiro funil, nesse primeiro momento. E vão passar por trilhas temáticas com cursos e mentorias coletivas, mentorias individuais, o treinamento de pitch para concorrer e participar da seleção 2, né? A partir do treinamento de pitch, elas vão apresentar um pitch e vão ser selecionadas dessas 400, 160 startups que são chamadas de startups graduadas. Essas 400 startups que participaram do processo de aceleração vão receber um selo de conclusão desse processo inicial de aceleração. Então, é uma das diferenças já existentes do ciclo dos anos anteriores. As 160 startups graduadas, que vão passar por um segundo ciclo, que é chamado agora de conexão. A gente vivenciou o ciclo de aceleração, agora a gente vai para o momento de conexão. Vão ser trabalhadas mais profundamente com trilhas temáticas, novos cursos, mentorias coletivas, mentorias individuais especializadas, ou seja, aquilo que realmente a startup precisa aprofundar para crescer e para evoluir, né? E o Inovativa Experience, que é o evento final, onde elas apresentam o pitch final para investidores, né? E ela recebe o selo de startup graduada pelo Inovativa Brasil. Então, o ciclo teve uma evolução bastante significativa. Agora, o que a grande maioria das pessoas estão perguntando, né? Qual o perfil das startups que podem fazer inscrição, que podem entrar no Inovativa Brasil, né? A gente tem programas de pré-incubação, incubação e aceleração. O Inovativa Brasil é um programa de aceleração, tá? Então, a gente também abriu a boca do funil no seguinte sentido: a gente está, diferentemente dos anos anteriores, onde a gente pegava startups só em fase de tração, já com faturamento um pouco maior e já com um processo de escalonamento, né? Um processo de potencial para escala. A gente agora está trabalhando nessas 400 startups iniciais que vão entrar, a possibilidade de entrarem no estágio de validação, com o MVP validado. Tá? Esse é um diferencial significativo dos anos anteriores. Então, a startup tem que estar no estágio de validação, com o MVP validado, ela tem que ter uma operação, ou estar em operação, tração e escalonamento. Mas, estando com o MVP validado, ela já é uma potencial
candidata a se inscrever no programa, ok? É claro que ela vai concorrer com as outras inscritas, tá? Empresas desenvolvendo soluções inovadoras em produtos e serviços é uma característica da análise para fazer a seleção. Startups de qualquer segmento, com modelos de negócios inovadores e escaláveis, ou seja, não tem um foco em segmento, um recorte de segmento inicial, e que possuam um mercado de tamanho representativo com potencial de crescimento. Negócios que estejam em busca de conexões com mercados e investidores. Tá? Então, aqui são as principais características que vão ser observadas nas startups inscritas para que a gente possa fazer o processo de análise e seleção dessas 400 iniciais. Tá? O ciclo de aceleração é de 4 meses, então começaram as inscrições ontem, dia 8, terminam dia 5, a partir do dia 5 tem mais um período para resultado, e já começa o ciclo com 4 meses de aceleração. Então, mentorias individuais coletivas com especialistas, que já foram muito bem colocadas pelos nossos convidados, conexão com executivos de grandes empresas, mentores, investidores e atores diferenciados do ecossistema de empreendedorismo. Tá? Isso vai um pouco também, essas conexões, do ecossistema e local onde a startup se encontra, né? Apesar de tudo estar sendo feito em modelo remoto. Então, a gente está trabalhando com tudo nesse ciclo 1 ainda online, nada presencial ainda, tá, pessoal? Todos os trabalhos, os processos vão ser online. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais específico o calendário, o cronograma, inscrições de 8 de março a 5 de abril. A divulgação das selecionadas vai ser dia 26 de abril, que é essa diferença de alguns dias para a gente fazer todo o processo de análise. Visto que, em média, entram em torno de 1.000 startups inscritas, a gente tem que selecionar as 400, né, iniciais. Dia 27 de abril vai ter um webinar de apresentação do ciclo para as startups selecionadas. A etapa de aceleração, então, começa 26 de abril a 9/7, que são os 4 meses. E o evento Inovativa Day, que é o evento de apresentação dos pitches daquele primeiro momento do funil, que seleciona 160, 19 de junho. Então, a etapa de conexão é de 12/7 a 9/8. E o evento Innovative Experience, que é a finalização, apresentação dos pitches para bancas de investimento, no final de julho, início de agosto. Tá? Esse é o ciclo. Isso, com certeza, já está, esse calendário já está sendo divulgado também lá na página do Inovativo. Eu vou pedir para o nosso time também divulgar, eu sei que eles já divulgaram, mas mais uma vez a página do Inovativo, onde a gente tem todas essas informações também. Pode passar? Onde estão nossos mentores? Isso aqui é só para dar uma ideia. Nossos mentores estão em grandes empresas nacionais com atuação internacional, né, que vocês podem ver aqui. Empresas que estão em vários estados do Brasil, né? A gente também tem esse diferencial. Pode passar. Benefícios para startups, então, as startups que entram no processo de aceleração e que concluem o ciclo têm descontos exclusivos para startups junto a alguns parceiros estratégicos, tá? Acesso somente após a conclusão do ciclo, certo? A ganhar o selo, né? O selo de acelerada, o selo de startup que concluiu o ciclo. Grandes marcas, serviços e produtos diversos que também são oferecidos, armazenamento em nuvem, softwares de gestão e muito mais. Tá? A gente tem assim parceiros estratégicos que a gente já mostrou para vocês em slides anteriores. Venha fazer parte desse programa de aceleração, que como a gente já falou anteriormente, um hub do nosso ecossistema. É uma rede realmente constituída de comunidades nos diferentes estados. Basta vocês verem esse evento que a gente está realizando, esse painel, né, é da região sul, ou seja, a gente tem aqui o trabalho desse time que líderes, agentes do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e com Paraná, que a gente está fazendo esse processo todo de mobilização e apresentação do ciclo para nossa região,
e acaba se estendendo também para outras regiões do Brasil. E a gente tem um time desses todo montado e estruturado nas diferentes regiões do Brasil. Esse aqui é o nosso, mas a gente também está aberto para fazer um trabalho como esse aqui, nas nossas cidades, nas nossas localidades, né, instituições e nos nossos estados. Então, os nossos convidados aqui também, certamente, são alvo de serem convidados para eventos no nosso estado, para eventos nas nossas localidades, como a gente vai realizar durante esse ciclo como um todo para trazer as startups e para tirar dúvidas das startups. Então, agora a gente vai abrir para dúvidas, que eu sei que podem existir várias. Então, agora a gente está aqui em contato, em conexão com o nosso time que está acompanhando o chat do YouTube, e a gente vai trazer aqui as perguntas. Lu, tu pode parar lá de compartilhar para a gente tirar todo mundo na tela de novo. Boa. Ok. Legal. Agora a gente fica à disposição de vocês aí. Muito obrigado à nossa audiência. Vocês não têm noção, mas a galera está super engajada. Ninguém sai. Tem 58 pessoas lá. A galera está aí nos ouvindo. Curti muito. Antes de abrir as perguntas, eu vou fazer um comentário bacana, porque o Eric começou comentando lá no início, porque eu conheci ele no ciclo do Inovativo em 2021, né? Foi 2021. Mas depois do segundo ciclo, eu cruzei por ele novamente no Capital Empreendedor, que é um programa também do Sebrae. Eu não assinei o cheque no Inovativo, mas assinei no final do Capital Empreendedor, né? No final de dezembro. Eu sou investidor desse rapazinho e estou ajudando ele na jornada. Então, para vocês verem como o ciclo é bacana e como geralmente as conexões realmente nos proporcionam uma jornada legal. E a gente abre para perguntas, para quem tiver mais dúvida agora, para quem ficou. Enfim. Eu vou trazer... não sei se os nossos convidados querem fazer alguma colocação. Eu acho legal, Luciana. Algumas pessoas me perguntam, eu vou ser abelhudo aqui de fazer uma pergunta não por mim, mas por algumas pessoas que várias vezes já me perguntaram isso daí em vários ciclos que eu participei, quanto paga para participar do Inovativa, e eu sempre falava, gente, não paga. Pelo contrário, você ganha muito, porque ganha experiência, ganha maturidade, ganha conexão. Então, eu acho que isso daí é um negócio legal de vocês que representam aqui a comunidade falar. Eu recebo muitas vezes essa pergunta, cara, quanto isso vai custar? E assim, eles perguntam, não, eu sei que a gente não tem que pagar, mas se entrar inovativa, não tem que dar um pedaço da empresa para eles. Todo mundo me faz essa pergunta o tempo todo, então eu acho legal vocês falarem disso. Eu falo para todo mundo, é de graça, gente, vale muito a pena, participem. Eu acho que esse é um destaque importante, né? É um programa de aceleração totalmente gratuito, né? Gratuito e que traz vantagens para as startups aceleradas, várias vantagens. Várias vantagens. Se você tem uma startup, quem está nos ouvindo, quem está nos prestigiando, se você tem uma startup, ou mesmo que você não tenha uma startup, mas que conheça microempreendedores, pessoas que estão desenvolvendo ideias e negócios, não fiquem com aquela sensação, mas eu não sei se ainda eu estou no nível de maturidade que posso participar de um programa desse. Não tem isso, gente. O Inovativa, ele tem critérios para fazer seleções, e não é porque você está começando um negócio e você pode estar, às vezes, você e mais o seu colega ou a sua colega, que você vai ser deixado de lado. Se for algo promissor, que tem potencial de ter crescimento, vocês vão ser amparados, vão ser suportados por todo esse ecossistema maravilhoso de pessoas extremamente qualificadas. Até complementando aí, teve uma pergunta lá atrás sobre avaliação, né? Nas etapas iniciais, tem entrevistas, você passa por um preenchimento de formulário, você envia um vídeo com o seu pitch, então tem várias etapas, vários pontos de contato com a equipe, em que em algum momento você vai receber um feedback. Até contando dessa minha jornada aí, que eu já mencionei algumas coisas antes também, eu estava bem no começo mesmo, tinha um produto, e aí falando de
de MVP, de validação para o pessoal aí. Eu tinha acabado de assinar meu primeiro cliente, isso um ano atrás, no ciclo nosso, um ano atrás, e foi ali, acho que alguns dias ou semana ali, antes do início da pandemia, fechar tudo, né? E a gente conseguiu dar esse primeiro passo, e o líder nosso aqui, ele falou assim, cara, escreve e deixa o pessoal lá avaliar, né? Então, ter essa atitude é muito bom, porque você tem essa oportunidade de receber um feedback, ou quem sabe de você perceber que você tem a condição de avançar e conseguir receber essa ajuda aí do programa. Eu vou me atrever aqui a ser mediador, porque a pergunta é para o Anderson, então, só para ele não perguntar para ele mesmo. O Anderson, tem uma pergunta importante aqui do nosso colega aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, porque eu não estou direto no YouTube, mas a Luciana me ajuda, que é relacionado ao assunto segurança, como que a gente vê a questão da confidencialidade da inovação, tendo em vista que existem várias aceleradoras e várias incubadoras. Então, se você puder responder isso aí, seria legal. Pô, legal. Anderson, eu não consegui ver o nome da pessoa, mas o pessoal me passa aqui, eu depois falo, tá? Tá. Isso é uma pergunta recorrente, na verdade, em todo o ciclo e até nas aceleradoras. Na verdade, quem está no programa, ninguém está para roubar a ideia de ninguém. Isso é legal as pessoas terem consciência disso. E tem outra. A ideia é o de menos, porque da mesma forma que você está tendo essa ideia aqui no Brasil, imagina que no mundo tem 7,5 bilhões de pessoas, ter todo mundo tendo essa mesma ideia em outro lugar do mundo. O que vale muito é a capacidade do empreendedor executar a ideia e tirar a ideia do papel e fazer acontecer. E até hoje eu não sei de histórico nenhum de eventualmente alguém se apropriar de uma ideia de terceiro, porque não é essa a mentalidade do programa, né? E não é a mentalidade das pessoas que estão no programa. Na verdade, a nossa proposta é muito de give first, né? Give first, give back. Está todo mundo, na verdade, cedendo um pouco para o ecossistema. E é lógico que, por exemplo, o Ricardo tem um interesse muito grande em trazer soluções de inovação para dentro da Sul-América. O Marcos tem um interesse muito grande em encontrar e se conectar com empreendedores que, eventualmente, ele possa investir. Então, olha só que bacana que é o programa, porque não custa nada e, no final do ciclo, se tudo acontecer ruim, tu sai com uma baita bagagem de conhecimento, e se tudo der certo, sai até com investimento. Então, o cenário é todo positivo em todos os aspectos, né? Tem mais sérias perguntas ali no chat. Mas... foi só para dar nome aos bois aqui, foi o nosso colega Regis Godoy que fez essa pergunta. Obrigado pela pergunta, Regis. Obrigado pela participação. O pessoal está perguntando aqui quais são as cidades... Peraí que entrou um. Quais são as cidades que pretendem fazer as divulgações? Na realidade, nós, líderes e agentes do Inovativa, a gente faz parte dos ecossistemas das cidades onde a gente reside. Mas qualquer cidade pode nos demandar essa apresentação. A gente pode estar levando essa apresentação do ciclo para qualquer cidade, seja por meio de uma organização local, por um movimento do ecossistema local. Vocês podem fazer contato com a gente. Eu vou pedir para o pessoal do chat, do nosso time que está acompanhando o chat, colocar os nossos LinkedIns, né, dos líderes e agentes. Líderes e agentes aqui da região sul, Paraná, Santa Catarina. O ideal é que, se a cidade é do Paraná, que vocês façam contato com os líderes e agentes do Paraná. Se é do Rio Grande do Sul, façam com os líderes e agentes do Rio Grande do Sul. E sendo de Santa Catarina, é comigo, líder, e com os nossos agentes também. Tá? Mas para reiterar a fala da Lu, a gente está disponível para ajudar quem quer que seja, em que cidade que esteja. Então, se existir a necessidade de uma demanda, é lógico que, em função do Covid, a gente não está conseguindo ir presencial, mas eu cansei de ir a evento a Passo Fundo, Santa Maria. Nós temos até no Rio Grande do Sul, a gente tem o Rodrigo Debos, que é o nosso líder de comunidade no interior, mas online a gente faz qualquer coisa por você. Se a ideia é disseminar o programa, ajudar a trazer um amigo que tem uma startup, pode até me chamar no LinkedIn lá, eu posso fazer um pitch no privado para ele em determinado momento apresentar o programa. Isso não é problema para nós, tá? Eu acho que o mais importante é que, se vocês tiverem vontade de se conectar, nos procurem. A gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Isso aí. A gente tem várias perguntinhas aqui que são rápidas de responder aqui. O que é considerado um MVP validado?
tem que ter vendas, qual quantidade de recursos já vendido ou faturado? Quer responder, Marcos? Vai lá. O que é MVP validado? O que se entende por MVP validado? Se já tem que ter alguma coisa faturada, explica aí para o nosso... Legal. Cara, MVP ele não tem uma direta relação com receita, ele tem uma direta relação com validação, ou seja, alguém interessado em realmente comprar, adquirir, usar o que você está oferecendo. Ou seja, você encontrou uma dor e alguém está disposto a utilizar aquele produto para sanar aquela dor. A conversão pode acontecer imediata, ou seja, pode ser uma venda já, um MVP, como pode ser, óbvio, uma venda futura, principalmente nos modelos freemium, onde você entrega parte do produto e ganha realmente recursos numa conversão futura, quando você realmente vende mais features do produto. Então o pessoal sempre tem essa dúvida, MVP significa que eu tenho que vender? Eu falei, vender já a gente já fala que é uma validação já de mercado, market fit. Product fit é realmente um MVP. Óbvio, se você olhar em algumas doutrinas e algumas outras biografias, você pode ver algumas brincadeiras com terminologias, como a gente sempre fala na aceleradora, mas esse realmente é o que a gente quer. E, poxa, o programa do Inovativo é justamente isso, ou seja, o que seria o MVP validado? Alguém interessado em utilizar o seu produto. Alguém parou a vida e falou, isso aqui vai resolver um problema que eu tenho. Se você vai conseguir vender por muitos reais, com poucos reais, se vai ser um modelo grátis, que lá na frente você vai coletar dados e fazer uma upselling, que seja, aí você realmente vai ver em termos de mercado e realmente como é que vai ser o seu modelo de receita. Legal, Marcos. Inclusive, a gente tem mentorias específicas dentro do programa focando em vendas. Como vender mais, como vender para tracionar, né? Enfim. E então, tanto conteúdos específicos quanto mentorias específicas para focar em vendas, que é um dos temas especialistas, né? Lu, tem umas perguntas anteriores que eu achei bem válida, tá? Tem alguma vertical mais procurada nesta fase? RH Tech, Fintech, Impacto Social, qual é o foco do programa? Olha, o programa é para todos, isso é algo super bacana. E no segundo semestre, se eu não me engano, rola o de impacto, né? Daí tem uma fase específica... Ainda no primeiro. Ainda no primeiro tem? Ainda no primeiro. A gente tem um ciclo específico de impacto. Então, assim, só que não necessariamente a startup precisa esperar o ciclo de impacto para se inscrever. Ela pode se inscrever nesse ciclo. Se ela já tiver com o MVP validado, ela pode se inscrever agora. E o de impacto tem um aspecto bem interessante, né, Lu? Porque ela pode ser acelerada pelo programa normal no primeiro semestre e no segundo semestre ser, ser acelerada também pelo de impacto. Então, qualquer vertical, Fintech, Health Tech, RH Tech, Martech, Agrotech, wherever, qualquer vertical, uma solução entra no programa. Escreve. Se ela entrar nesse ciclo e quiser participar do ciclo de impacto na sequência, ela só em determinado momento vai fazer a escolha pelo ciclo que ela vai dar sequência, né? Porque acaba que o ciclo de impacto pega um pedacinho desse primeiro ciclo. Vocês vão perceber isso. Agora tem o seguinte, quem não passar para as próximas etapas no primeiro ciclo pode se inscrever sem problema para a segunda fase? Sim. Tem várias startups se inscrevem no primeiro ciclo, não é aprovado, no segundo semestre se inscreveu, pode ser aprovado. E tem outra, se não foi aprovado no primeiro, não foi aprovado no segundo e quer se inscrever no ciclo que vai ter em 2022, pode se inscrever também. É só questão que realmente são muitas startups no funil, a gente não consegue botar todas as 1000 que entram, né? Então a gente passa por um processo que a gente avalia o nível de maturidade, mas as inscrições estão sempre abertas para passar pelo Inovativa. Só não pode ter passado no Inovativa uma vez e se inscrever uma segunda inscrição pelo Inovativa normal. No Inovativa de Impacto pode. Tu não pode ser acelerado 2 vezes pelo programa. O resto, se tu não foi aprovado, pode entrar a qualquer momento mais adiante. Tem a pergunta também se o MVP tem que ser um sistema ou pode ser manual. Eu gosto de sempre responder essa pergunta usando o exemplo do Dog Hero. O MVP do Dog Hero foi uma planilha de Excel. Para quem não sabe, não conhece a história do Dog Hero, era uma planilha de Excel que usava para conectar cuidadores de cães com pessoas que eram tutores de cães, tá? Então não precisa ser sistema, tá? Desde que seja algo que agregue valor para alguém, como o Anderson falou, que é o Anderson e o Marcos, algo que alguém queira parar o tempo para ouvir aquilo que vai resolver um problema daquela pessoa. Mesma coisa, Exact Sale.
Quem conhece a história da Exact Sale, os meninos começaram com planilha, validaram todo o processo na planilha. Gente, e o que acabaram de precisa anunciar a venda da RD por 1,8 bi de reais aí. Você viu para quem? Sim, TOTOS. Para TOTOS, aqui de Joinville. Mas, pessoal... Tem mais perguntas aí. Plataforma e sistema é uma ferramenta. A gente tem que validar a ideia onde for melhor para vender, começar a vender, né? Esse é o processo. Então, se validar ela na planilha, se validar ela no papel, se validar ela num esquema, enfim, se tiver validada, se tiver cliente comprando, depois você trabalha o sistema, depois você investe, depois, quando começar a vender, o recurso da venda já vai para construir um sistema, uma plataforma, enfim, que é o que vai fazer você tracionar. Então, não pensem em começar com plataforma, com sistema. Tem aqui, os investimentos finais são valores à altura de um seed. Na verdade, os investimentos finais são valores à altura de um seed. Na verdade, não tem tamanho de cheque, tá? Na banca tem lá, tem Domo, tem ABCD, tem Bossa Nova, tem Hards, tem Venture, tem Grow, lá tem cheque para todos os tamanhos. Não tem uma regra fixa ao final do programa, tá, pessoal? Então, dependendo do nível de maturidade da tua startup, eu estou indicando startup para o programa que está faturando 150, 200 mil reais recorrente já, entendeu? Porque o programa funciona para todos. Às vezes falta acertar um pouco mais a máquina de vendas para escalar um pouco mais rápido, até para melhorar a valuation. Então, isso a ideia é exatamente aproveitar as mentorias do programa, as conexões dos programas e a possibilidade que eventualmente tem de receber investimento através do programa também, né? Aqui tem uma questão que passou, que era a continuidade daquela, se as startups não passarem no primeiro ciclo, se elas podem participar do segundo, enfim. Qual tipo de feedback é dado para as startups que não foram aceitas no primeiro ciclo ou na primeira seleção? Eu acho que o pessoal vai muito do modelo de negócio. Por exemplo, a gente tem... pelo menos eu já participei como negócio do programa, né, como startup, e teve um período inicial do Inovativa em que startups que trabalhavam com serviço, prestação de serviço, às vezes não entravam no programa, mas porque a gente trabalhava com a questão, com foco na tração, já está em processo de tração. E quando a gente trabalha com serviço, a tração é um pouco mais difícil, né? Enfim, então, acho que com essa com essa abertura do funil, para a gente já permitir a entrada de startups com MVP validado, acho que vai dar muito mais possibilidades para o ingresso dessas startups, desde que o MVP esteja validado, mesmo sendo de serviço. Legal. Tem outra pergunta bacana aqui. Vocês necessitam que os founders estejam trabalhando exclusivamente com a startup full-time? Não. Qualquer estágio que esteja, nível de envolvimento que seja, é importante só que tu consiga participar do ciclo, né? Isso para ser graduado ao final. Então, passar pelo processo de mentoria, participar das oficinas, participar do Demolation, do Demo Day, isso sim. Mas não é necessário tu estares full time na empresa, tá? Isso acho que o Eric pode dar um depoimento em relação a isso, né? Eric, quais eram as obrigações, entre aspas? Qual era a necessidade de tempo e de o que você precisou se dedicar para fazer o programa? Bem observado. Eu não estava full time durante todo o ciclo. Eu consegui ficar full time depois do ciclo. Você tem algumas atividades que você pode, que são opcionais, são algumas mentorias coletivas, e elas são semanais. Então, toda semana você tem conteúdo, né? Quem está ali com a disposição e o interesse de aprender, tem muito conteúdo toda semana. E aí você tem alguns encontros também que você precisa, aí são aí requisitos importantes, você agendar encontros com o seu mentor, né? Então,
como já foi mencionado aqui, é um processo aí de escolha a dedo aí, né, do mentor que encaixa aí com o perfil da startup, com o momento. Então, você precisa agendar alguns encontros, né, existe um número específico e você precisa participar disso. Além disso, tem as entregas. Então, lá para o final do ciclo, você tem algumas entregas. Você precisa entregar novamente o seu pitch. Então, quando vocês forem olhar aí para se inscrever, você precisa enviar o pitch e tal. Vai precisar também, em algum momento, atualizar. E para quem passar para a segunda fase, também atualiza o pitch. Então, você entrega o pitch, entrega o PowerPoint, tem algumas entregas aqui. Aí, falando de dedicação, então, conteúdo, você tinha pelo menos 1 hora por semana, né? E aí para fazer outras atividades e os desafios dos mentores, aí pode variar um pouquinho, mas é importante você estar conectado com o programa toda semana, não se distanciar, porque senão você perde muito. E é bacana também que todo o programa se dá, as reuniões todas, final de tarde, extra expediente. 19h30, então não atrapalha na tua rotina de trabalho, até para quem fez a pergunta que não está full time, se tem um outro emprego, não vai ter reunião 2 da tarde, 1 da tarde. Todo esse processo se dá no horário que a gente marcou, das 19h30 em diante, né, Lu? Isso, nesse aspecto, é super tranquilo. Acho que vai também, existe uma flexibilidade de negociação com o mentor, né? Se o mentor tem disponibilidade e a equipe tem disponibilidade para um outro horário, eles acabam negociando e fazendo em outro horário, mas a maioria se dá pós-expediente. Exatamente, a agenda e isso é um acordo com o mentor. E as mentorias coletivas, elas acontecem, ela pode acontecer eventualmente, para o nosso caso, por exemplo, a gente está 1 hora menos aqui de Brasília por causa do fuso, acontecia às 18, se não me engano, ou 17 horas, mas aí essas eram opcionais, né? E aí depois a gente também poderia acessar e tal. Então, tem todo um suporte para o empreendedor. O conteúdo fica até gravado também, né, Lúcio? Se perde uma reunião, alguma coisa, tem conteúdo que fica gravado, então é super tranquilo para vocês. Tem uma pergunta bem bacana aqui. Como o programa enxerga founders jovens? É mal visto pela possível falta de maturidade? Não. O que a gente quer exatamente é isso, que tu desenvolva como empreendedor. Né? Eu acho que não é a idade que vai indicar maturidade. Enzo, vocês são a nova geração de pessoas que vão desenvolver serviços, produtos e se tornarão executivos, talvez, de grandes empresas no futuro. Então, o programa vê isso de maneira muito positiva, tá? Vocês estão na idade onde tem um ímpeto muito grande, um apetite muito grande, energia, disposição. Então, o programa vê isso de maneira muito positiva. Se vocês, como jovens, também enxergarem o programa e forem participar do programa de coração aberto, estarem dispostos a ouvir críticas de pessoas que já têm uma certa experiência, já passaram muitas vezes pelo que vocês estão passando hoje, eu acho que dá um match, dá um fit bastante legal aí, essa heterogeneidade, essa mescla aí de experiência com início aí de carreira, com vontade que vocês têm, tá? É muito bem visto. Seja bem-vindo. O Regis está fazendo uma pergunta aqui para mim, mas qualquer um de nós pode responder aqui, Anderson também. Regis, a gente não informa o nome das startups que já se inscreveram e não passaram, né? Pelo que eu entendi aqui, é possível informar, a gente não informa porque a gente considera as startups que já se inscreveram no programa como potenciais startups para se inscreverem novamente. Tá? Então, a gente não informa. E outra, vai depender muito do processo em que a startup está. Às vezes, ela não passa no Inovativo, mas ela passa em outro programa de incubação local que eu digo no ecossistema local, e na sequência ela vem para o Inovativo e passa no Inovativo. Então, isso depende muito do momento da startup. Tá? Então, assim, varia muito, o critério de seleção é o mesmo para todas, né? A gente adota o critério de seleção, são aqueles critérios que a gente expôs aqui para vocês, que são observados. A questão de não passar em relação a não ter uma maturidade suficiente com relação àqueles critérios, não ter o número de vagas suficiente, porque a gente tem que selecionar 400 do total de inscritas, né? Enfim, são os critérios... Mas na dúvida, né, Lu, não deixa de se inscrever pela dúvida de que não vai passar. Se inscreve.
Vai, porque daí quem o avaliador vai ver a tua startup já hoje, se tu não passar agora, ele vai olhar daqui a 6 meses, vai que pega o mesmo avaliador, ele olha, pô, o cara evoluiu um monte, agora ele entra. Né? Então, não deixa de se inscrever por isso. Inclusive, nessa linha da resposta, tem uma pergunta muito boa aqui. Nossa startup está full time com investimento pessoal e temos previsão para rodar o MVP em 2 meses. Seria de extrema importância participar do programa. Existe a possibilidade? Se inscreve. Entendeu? Agora, como ele já abriu, porque antes o programa estava exigindo startup já com CNPJ, daí fechava a porta para várias. Agora a porta está aberta, eles abriram a boca do funil desse tamanho para gerar lead. Então escreve e deixa os caras saberem que tu existe, porque antes só passava 160 por ciclo, agora está entrando 400. Então a possibilidade de uma startup entrar ficou muito mais fácil agora, né, Lu? Está bem mais fácil. Até um ponto que você destacou aí. Não teve perguntas nesse sentido, mas a startup não precisa ter CNPJ para não precisa ter CNPJ. Tá muito mais fácil passar pelo ciclo. Tem uma outra pergunta aqui que está relacionada à questão da faixa etária. Tem essa questão de o mais velho da equipe ter 23 anos. Não sei se tem problema. Pessoal, startup hoje, na grande maioria... O Eric, quantos anos tu tem? Eu fiz 33 agora. Já liquidou a fatura, idade de Cristo. Mas não tem idade, pessoal. Eu sou considerada velha para ter uma startup e eu tenho uma startup. Olha, eu nem vou falar a minha idade. Tá nos assistindo, deve estar falando, pô, só tem tiozinho aí nessa apresentação. Não se baseiem por nós. Né? A gente está mais para mentor e investidor do que para startupeiro. Você vê, né, Anderson? Há 20 anos atrás a gente achava engraçado. Hoje a gente que é o tio da Suquita, né? Olha, para vocês terem uma noção, a gente já investiu em empreendedor, tanto na Darwin, tanto na Harvard, os números até são parecidos, com 20 anos e outros com 55. Não tem limite, não tem limitação de idade. Eu já investi numa startup que o sócio mais novo da sociedade eram 3 sócios, um tinha 19, o outro tinha 30, o outro tinha 33. E não tem. E se fosse 17, subiria junto. A gente não dá. A gente olha mais a capacidade de execução. Na verdade, isso que faz diferença. Idade não tem problema nenhum, pessoal. Pessoal, mais perguntas? Vamos lá, funciona aí no chat. Quais as dúvidas que ainda ficaram do ciclo? Já acessaram lá o formulário de inscrição? No formulário de inscrição, vocês vão ver 2 coisinhas que é importante vocês se organizarem para fazer, que é o pitch deck e o vídeo do pitch. Tá? 4 minutos de vídeo, estou certa? Isso mesmo? É isso, né? Se eu não estou enganado, são 4 minutos. É que eu acabo participando de vários programas no Co-Creation Lab, são 4 minutos. 4 minutos mesmo. 4. Mas, inclusive, pessoal, quem está aí assistindo agora a gente ao vivo, se precisar de modelinho de pitch deck, de estrutura, me chama no LinkedIn, que eu envio um cardzinho que diz exatamente como facilitar a apresentação do pitch deck, tá, pessoal? Forneço para todo mundo aí que está online de boa. Isso me mesmo. Chama no LinkedIn que eu mando a imagem. Pitch deck, para quem não está acostumado com a linguagem, são os slides que vão dar a orientação para você gravar o teu vídeo do pitch ou para orientar a tua fala no pitch. Né? São normalmente 10 a 12 slides que a gente se baseia, cada slide tem uma sequência, segue uma sequência para mostrar a evolução do teu negócio. Uma pergunta boa do Edson Nascimento. Mesmo na opção validação, que abriu sem CNPJ, é necessário o primeiro cliente? Não. Não é necessário o primeiro cliente, não é necessário estar faturando, mas tem algumas informações que ajudam. Por exemplo, se tem uma base crescente de usuários, é sinal que facilita o avaliador perceber que teu negócio tem capacidade de faturar e de escalar. Mas não precisa estar faturando, não precisa ter cliente. O importante é que tu tenha algo para apresentar. A mesma vale para a pergunta do Enzo, tá? Se precisa ter um valor pré-elaborado de investimento, não precisa, tá, Enzo?
O Regis Godoy, estou aqui. Gostei do Regis Godoy. Gostaria de participar, mas prezo por confidencialidade. Somos um grupo old friends 50 plus e analisamos e criamos negócio em São Paulo. Vai, Regis, Marcos, o que a gente diz para ele? Para aí. Não, deixa eu falar. Ele tem que voltar a ter 15 anos e não ter medo da vida e se arriscar. Eu escutei também um mentor outro dia, e a resposta dele para uma pergunta similar a essa sobre a questão de um programa de ideação, inclusive, que é o Salomão, que é o idealizador do Co-Creation Lab, que é com quem eu estou atuando hoje também. O Salomão respondeu o seguinte para um ou dois projetos de ideação do Co-Creation Lab, que estavam com medo de, e se eu mostrar minha ideia e alguém pegar ela e desenvolver antes de mim? Aí ele olhou e disse assim, a tua ideia, se ela não sair do papel, ela não é nada. Então, se você não arriscar e aproveitar as oportunidades para desenvolver essa ideia, você não vai também caminhar com ela. Então, é melhor algo que você possa, ali na frente, desenvolver e investir, ter investidor e ter uma atração, uma escala, ou não vai ter nada na mão. Se você não vender, não é nada. A tua ideia vai morrer. Né? Então, é mais ou menos por aí. O Anderson foi muito... Desculpa. Não, pode ir. Manda ver, Ricardo. O Anderson foi muito feliz no que ele falou, e isso daí nós, como mentores, também sempre recebemos esse tipo de orientação. A gente avalia muito a capacidade de execução. Tá? Não adianta ter uma ideia que ela é inexequível, as pessoas que trabalham na ideia não têm capacidade para executar, e fica só uma ideia, igual nós todos temos, tomando banho todos os dias, todo mundo tem ideia, mas o que vale é a capacidade de execução. E a outra coisa também que vale a pena mencionar, né, eu gostei muito do que o Anderson falou, se joga, faz de conta que você tem 15 anos e se joga. A gente vê que tem muita start e pouco app, né? E qualquer programa de aceleração ou de incubação está preocupado na parte inteira, no prefixo e no sufixo. A gente sabe que são empresas em início aí de formação, mas que tem que ter potencial de escalar, que é o app, né? Não adianta ser só start, só ficar olhando coisa pronta e ficar replicando e montando ideia baseada em coisas que já são consolidadas, porque muitas vezes esses investidores, essas pessoas interessadas em colocar, em fazer venture, equity, não enxergarem uma capacidade, uma possibilidade daquilo escalar, vai ser difícil tracionar a atração nessa ideia. Só mencionar aqui, me falaram uma vez, a gente passa por essas indagações em algum momento, e alguém me falou assim uma vez, a tua ideia em uma bacia vale R$10. Ou seja, só vale a bacia, a ideia em si não... É isso aí. Mais ou menos isso. Boa. O pessoal está também perguntando aqui, vou reforçar, respondendo uma pergunta, todo o programa, esse ciclo 1, vai ser online, tá? Já foi reforçado isso para nós, pela gestão do Inovativa. Esse ciclo 1, certamente, todo ele é online, em função da Covid, tá? Em função da Covid, tomando as precauções, inclusive o Inovativa Experience, até o Inovativa Experience desse ciclo online, todo ele online. Tá bom, pessoal? As mentorias são destinadas ao time todo ou apenas aos sócios? Ao time todo, né? Se toda a equipe puder participar, melhor. Vocês ganham com isso. Né? Só um complemento aqui, Luciano, que você tem as mentorias com o teu mentor, vamos dizer assim, fixo, você pode colocar o time, e essas mentorias coletivas que eu mencionei, elas que são semanais, elas são por temas, então pode ser essa semana marketing, vendas, então você pode também direcionar o time para o tema da semana também, é uma estratégia interessante. A gente não sabe exatamente se vocês já têm na estrutura da startup de vocês uma divisão de papéis, né? Quem é do financeiro, quem é... Enfim, às vezes tem startups que ainda não têm isso definido. Já tem validado
o MVP, mas não tem uma definição clara em relação a isso. Tem algumas... E chega no final do ciclo, às vezes ela muda totalmente, traz mais gente para reforçar o time, enfim. Então, o que o Eric está falando é importante, que é a questão de, às vezes, dividir o time para participar das mentorias coletivas por temas, né? Se a gente já tem essa definição, quem atua mais com vendas, quem é o gestor, enfim, dá para dividir e acaba não sobrecarregando a equipe como um todo. Vocês conseguem fazer um trabalho, e, é claro, trazer para compartilhar com a equipe depois, né? Acho que vale também a experiência de trabalhar isso. E por ser online, o processo facilita a participação de vocês e facilita a participação de vocês de assistir depois também a gravação, no caso de não conseguir participar no evento específico. Eu tô respondendo no privado ali, porque o nosso tempo vai acabar, mas é uma pergunta muito legal. O Enzo perguntou, algum de vocês se tornou sócio de alguma startup? Eu já me tornei da SweetShare. Inclusive, ela foi acelerada em 2018, no ano que eu conheci o Ricardo. E ela foi destaque ainda do programa, tem mais essa. Foi muito bacana que tudo isso acontecia. E eu conheci eles pelo programa. Existe muito essa possibilidade, existe muito a possibilidade de conhecer sócio, alguém que possa vir a ser teu sócio. Essa questão de matchmaking, de alguém que está procurando o CTO, enfim, teve uma startup que no ciclo passado eles estavam querendo contratar um freelancer, eu conectei eles com uma empresa de tecnologia que fizeram um vesting com eles, entendeu? Então, o ciclo permite, muita conexão, muita relação, muita entrega, muito conhecimento, vocês vão adquirir muito conhecimento, porque vocês vão ter a capacidade de ter a bagagem do Ricardo, que está há anos fazendo inovação aberta, que conhece muito de gestão, processo, o Marcos, que conhece muito de IT, enfim, está há anos aí nesse mundo também do universo das startups, pela Hartz, e pela qual a outra? Me faltou, pela Darwin também, né? São duas. Então, vocês vão ter tanto acesso a conexões, a pessoas, conhecimento, que assim, inevitavelmente tu terminares o programa sem dizer, nossa, que maravilhoso que foi ter passado por ele. Entendeu? Isso eu seguro. Se alguém não ficar sem essa certeza, pode depois me xingar no privado. Enfim, eu tenho certeza que vai ser uma baita uma experiência para vocês. Anderson, a gente está chegando no final aqui mesmo. Sim, nós 3 minutinhos finais, os avisos paroquiais. Eu queria primeiro agradecer aí o nosso time de apoio, nosso time da comunidade inovativa Região Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o pessoal que está acompanhando com a gente a organização desse evento lá no canal do YouTube, o pessoal que está nos bastidores aqui, nos dando esse suporte, trazendo as questões. Agradecer os nossos convidados que ficaram aqui com a gente do início ao final do evento, né? A gente liberou eles para sair antes, eles não saíram. Enfim, quer dizer que o painel, o bate-papo tá legal e fluiu muito bem, né? E agradecer os nossos apoiadores desse evento, né? A gente agradece aí a Fundação Estudar, que está nos cedendo o Zoom, né? O canal do Zoom deles. A gente vai estar transmitindo os nossos eventos desse ciclo que a gente estiver fazendo de apoio ao ciclo por esse canal do Zoom. Agradecer a NSC por estar disseminando aí os nossos eventos também, dando a oportunidade de sair nos canais de transmissão dos estados, né, da região. E, é claro, a gente tem outros apoiadores que estão aí, que a gente não colocou no nosso banner, mas que estão... Sul-América Seguro, Ardes e Darwin. Junto com a gente. Edu, fazer o jabá aqui. E o simples fato dos nossos palestrantes que participam dos nossos painéis cederem o tempo deles, que a gente sabe que é bastante precioso, para estar aqui com a gente, compartilhar com a gente suas experiências, já é um apoio mais do que importante para a gente poder estar realizando esses eventos de sensibilização, de mobilização do ecossistema, né? Acho que é isso. Eu queria dizer aqui que a Fundação Estudar está agraciando os inscritos que participaram desse nosso painel com 10% off no curso de liderança deles, tá? Então, todos os inscritos que se inscreveram pelo Simpla
vão estar recebendo um e-mail com essa possibilidade de desconto nesse curso de liderança, que tem tudo a ver com a questão do empreendedorismo, da inovação, está bem alinhado com a nossa proposta, ok? Então, vocês vão estar recebendo esse e-mail. Se não receberem, cobrem da gente como líderes lá no estado, ok? Em princípio, da minha parte é isso. Quero agradecer a presença do Ricardo, do Marcos e do Eric, muito obrigado, e obrigado também o pessoal que ficou nos prestigiando aí a todo tempo, aí agora ainda tem 40 pessoas online, muito obrigado mesmo pelo prestígio de vocês. E não esqueçam que a gente vai estar dando sequência a esses eventos, né? A gente está se organizando aqui enquanto regional, enquanto comunidade nos estados, para estar levando essa apresentação do ciclo para quem quiser, quem tiver interesse de mobilizar mais startups no seu ecossistema, a gente fica à disposição e a gente faz todo esse movimento nos estados e nas cidades das quais a gente faz parte do ecossistema. Então, para fechar, eu dou contem com a gente. Para cada um dos convidados, vou deixar eles falar um pouquinho, o jabá aí, tá? A palavra de vocês. Vai lá, Marcos. Marcos, Eric e depois Ricardo. Galera, só aproveitem, é um excelente programa, podem contar com a Hards, com a Darwin, toda a nossa rede também. Sabe que somos parceiros, então, de alguma maneira, vocês vão acabar encontrando a gente em alguma mentoria, alguma facilitação, numa banca final. E saibam, se vocês realmente aproveitarem muito e realmente usufruírem dessa rede de mentores, advisors, facilitadores que tem no Inovativa, quem sabe aí a gente pode pensar no investimento em conjunto, tem outros investidores aí que sempre ficam monitorando aí as empresas que se destacam. Esse é o recado que eu dou para vocês. Se destaquem, aproveitem e até a próxima. Show. Isso aí, pessoal. Eu acho que tem que ter coragem aí para você, com certeza, ser impactado aí. Eu testemunho de que a minha empresa, a Nedu, a Startup, a gente foi impactado grandemente aí pelo programa, então eu desafio você a tomar coragem aí, preparar o seu material e mandar ver, né? E aí você vai, com certeza vai ver muita coisa boa acontecendo. Esse ano pode ser um ano extraordinário para você. Galera, obrigado. Se algum de vocês ou de alguém que vocês conhecem tem uma startup e tem dúvida de se inscrever no Inovativa, se vocês saibam que se vocês não se inscrever, estarão tomando uma das piores decisões da vida de vocês. Se inscrevam no programa, é transformador, é habilitador, é gratuito, o aprendizado é muito grande e o meu recado final é o agradecimento e pedindo para que todos se cuidem o máximo possível. Estamos próximos aí, torcendo para que brevemente isso tudo passe e nós estejamos todos em conjunto novamente, celebrando as coisas boas da vida e bola para frente. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Valeu muito aí pela presença de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, de coração, sensacional. Excelente, boa noite para vocês.